Após 38 dias internado, morre aos 75 anos o presidente eleito Tancredo Neves. Após 7 intervenções cirúrgicas, em 21 de abril de 1985, às 22h23, no Instituto do Coração, em São Paulo, Tancredo Neves nos deixa, no dia de Tiradentes, transformando um país inteiro em luto. Nas lágrimas de José Sarney, a nação silencia, escuta o adeus e vibra como forma de homenagem ao qual seria o novo líder do nosso povo. Brasileiros e brasileiras. Era assim que o presidente Sarney iniciava sempre a sua conversa com os brasileiros. Nós vamos ver na aula de hoje o Brasil pós-85 e com José Sarney assumindo o poder. Vocês acabaram de ver, na nossa introdução, o falecimento do presidente Tancredo Neves. Tancredo Neves, eleito por uma eleição indireta. Vamos lembrar como é que foi isso? O Brasil, na década de 80, ele passou por um processo de redemocratização. O que vem a ser redemocratização? Temos que imaginar a redemocratização como um momento em que a ditadura militar no Brasil se extingue. Entre 64 e 85, o Brasil teve governos de generais militares. Na década de 80, com o desgaste do governo autoritário, há uma necessidade de redemocratizar. Mas como foi feita essa redemocratização? Você se lembra? Os militares, temendo que a esquerda chegasse ao poder, desenvolveram ao longo da década de 70 e o início da década de 80 um processo de abertura lenta, gradual e segura. Essa abertura passou por um processo de pluripartidarismo, a criação de novos partidos, dando fim à antiga Arena e ao MDB, surgindo assim o PDS, o PMDB, o PT, o PDT. Nesse processo também, as eleições diretas deveriam vir aos poucos. Em 82, para governador. Em 84, para prefeito. E aí, os movimentos populares começaram logo a imaginar que seria possível também eleições diretas para presidente. Assim surgiu a campanha das diretas já. O povo foi às ruas e foi apresentada uma emenda pelo deputado Dante de Oliveira para aprovar eleições diretas já para o novo presidente em 1985. Infelizmente, não foi aprovada a medida, e então nós tivemos que ir para as eleições indiretas. Como é que funcionam as eleições indiretas? É bastante simples. Indireta porque o povo elege o deputado ou senador que lá no Congresso Nacional, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados Federais, fará a escolha, ou fez a escolha do presidente. Assim, nós tivemos as eleições indiretas de 1984. Quais eram as duas chapas disputando? De um lado, nós tivemos a Aliança Liberal, formada por Tancredo Neves, do estado de Minas Gerais, e José Sarney, representando o Nordeste, o Maranhão. Do outro lado, representando a antiga Arena, agora como PDS, vinha Paulo Maluf. Temos que perceber que a chapa Tancredo-Sarney não era uma chapa muito progressista. A chamada Aliança Liberal, unindo os partidos PMDB e PFL, traziam representantes meio conservadores, digamos assim, atendendo bastante bem aquele anseio de que a abertura fosse lenta, gradual e segura. Temia-se ainda, num contexto de reta final da Guerra Fria, que as esquerdas chegassem ao poder. Nós temos então, na Câmara, lá no Congresso Nacional, as eleições indiretas que resultaram no seguinte: 480 votos para a chapa Tancredo Sarney, 180 votos para Paulo Maluf. O novo presidente seria Tancredo Neves, mas o presidente, quando era para assumir, caiu adoentado e
veio a falecer, conforme nós vimos em nossa introdução. No dia 21 de abril, na mesma data de Tiradentes, morreu Tancredo Neves. Tancredo, aquele que viria para redemocratizar o Brasil. É aí que começa o momento do brasileiros e brasileiras, o José Sarney no poder. Então, o governo José Sarney, 1985-1990. José Sarney ganhou a presidência. Ele era o candidato a vice. E normalmente no Brasil, o candidato a vice, ele é colocado meio de lado. Cabe ao presidente conduzir o futuro da nação. Mas agora, José Sarney era o presidente do Brasil. E com uma tarefa muito difícil. O Brasil vivia uma séria crise econômica. A década de 80 chegou a ser chamada de a década perdida. Talvez os mais jovens não saibam o que é viver uma hiperinflação. Acredite que o Brasil já chegou a ter 80% de inflação ao mês. Hoje em dia, nós temos em torno de 10% no máximo ao ano. Como seria viver com uma inflação de 80% ao mês? Talvez alguns não tenham nem noção. Eu lembro bem dessa época. Era imaginar você comprar uma roupa que custasse R$30 e que, se você deixasse para comprar dali a um mês, esse valor já seria 40 ou 50, talvez até R$60, o dobro. Zé Sarney assumiu tendo essa situação para enfrentar. Ele tinha que equilibrar a situação econômica. E aí que surgiu o Plano Cruzado. O que foi o Plano Cruzado? O presidente José Sarney convocou um empresário, Dilson Funaro, como ministro da Fazenda para fazer a reforma monetária. E quais os pontos dessa reforma monetária? Vamos vê-los. A reforma monetária cortou 3 zeros do cruzeiro e criou uma nova moeda, o cruzado. Por isso, Plano Cruzado. Além disso, congelou preços e salários. É o famoso congelamento de preços e salários. Vamos prestar atenção que essa vai ser uma característica básica da maioria dos planos econômicos que surgiram nessa época. A ideia era bem simples. Quando você congela preço e salário, você paralisa a inflação. E a inflação era um dos maiores vilões da nossa crise econômica. Os outros pontos foram criação do gatilho salarial. O que é o gatilho salarial? É simples. Sempre que a inflação, que ficou sob controle, atingisse 20%, os salários seriam automaticamente reajustados. Além disso, instituiu o seguro-desemprego, uma preocupação social do governo, visto que a crise econômica atingia uma massa de desempregados muito grande. Surgiram os fiscais do Sarney. O que vem ser isso, fiscal do Sarney? É porque o congelamento de preços, ele começou a ser burlado por alguns empresários, por alguns supermercados, e as donas de casas e trabalhadores foram às ruas, surgiram até bótons identificando como fiscais do Sarney. A nossa produção foi às ruas procurar as donas de casa que naquela época eram fiscais do Sarney. Vamos ver se eles encontraram? Você foi fiscal do Sarney na época do Sarney? Não. Não teria que ser. Eu ainda sou fiscal do Sarney, o adesivo, né? Isso aí mesmo. Acompanhar os preços das coisas, ver o que era mais barato, conferir as mercadorias. Fiscalizar os preços, o aumento das coisas, né? E eu, quando chegava nos mercados, loja, onde fosse, eu fazia pesquisa por preço, por tabelas, e até hoje eu faço isso. Quando ele trabalhou lá, eu gostava muito dele. Procurar os preços, explorar onde estava mais barato, a gente procurava as mercadorias mais baratas no mercado. Eu lembro que eu fazia lista de compras de supermercado e depois checava os preços e tinha um X, um teto que a gente usava em casa e depois checava o que tinha subido, corria nos outros supermercados, mais ou menos assim, era assim. Pesquisa? É, sempre. Valeu a pena? Acho que sim, hoje eu ainda uso esses referenciais. Eu ainda realmente uso isso ainda. Observem
como que as donas de casa lembraram das consequências daquela época. A primeira delas foi o controle da inflação, muito importante na medida em que os preços se estabilizaram. Houve com isso um aumento do poder aquisitivo e do consumo. As pessoas não tinham antes, com a hiperinflação, como planejar a sua vida. Não existia, por exemplo, crediário. O que hoje em dia é possível pagar em 3 vezes, em 6 vezes, naquela época de hiperinflação isso não era possível. O congelamento foi positivo nesse sentido. O ponto negativo foi a falta de produtos. Por quê? À medida em que o consumo aumentava, a produção não acompanhava. Isso foi um sério problema na época. Por quê? As prateleiras do supermercado começaram a ficar vazias. E acabou gerando um outro problema que foi a cobrança do ágio. O que é o ágio? É um sobrevalor cobrado sobre um preço tabelado. Por exemplo, você tinha um produto que custava R$10, mas para comprá-lo, o vendedor passou a exigir R$11, R$12, R$13. Enfim, as pessoas passaram a ter falta de produtos e empresários aproveitaram para ganhar algo a mais. Por que aconteceu isso? Aí a gente tem que voltar à chamada lei da oferta e da procura. Pela lei da oferta e da procura, quando você tem muita gente consumindo, você tem uma procura muito grande por um produto, a tendência desse preço é subir. E o plano cruzado gerou um aumento no consumo, gerando esse desagradável problema da falta de produtos e da cobrança do ágio. Com isso, nós tivemos o vilão novamente, o aumento da inflação. O plano começou a dar errado. E havia uma necessidade de se corrigir esse plano. A questão é que o plano cruzado, lançado em fevereiro de 86, foi no mesmo ano em que haveriam eleições para a Assembleia Constituinte, que iria escrever a Constituição brasileira. Além disso, nós teríamos também a eleição para governadores. E aí, o governo segurou o plano até as eleições. Por que segurar o plano até as eleições? Aproveitando-se de que o povo estava feliz com o congelamento de preços, a possibilidade de aumento de consumo, até um aumento de poder aquisitivo, o governo culpava os empresários, culpava a outros pelos problemas do plano cruzado. E o governo conseguiu colher os pontos positivos das eleições. O PMDB, para vocês terem noção, elegeu 22 dos 23 governadores da época. E o PFL, que fazia parte da aliança, elegeu o 23º, o estado de Sergipe. Também, na Assembleia Constituinte, PMDB e PFL conseguiram eleger muitos deputados e senadores. Uma nova crise econômica estava prevista para logo após as eleições. O governo tentou corrigir através de diversos planos, como o Cruzado 2, o Bresser e o Verão, a essência deles com congelamento de preços e salários. O segundo aspecto muito importante do governo Sarney é a Constituição de 1988. Vamos ver as características da Constituição de 88. Primeira coisa foi a manutenção da República Federativa Presidencialista, até um plebiscito de 93, que vamos comentar no governo Itamar. O mandato de 5 anos para presidente, inclusive, é chamado de o golpe do Sarney. Durante a Assembleia Constituinte, Sarney negociou, inclusive, dizem, liberando cargos e verbas para que ele conseguisse 1 ano a mais de governo. Cabe ressaltar que logo em seguida, o mandato volta para 4 anos. Independência entre os 3 poderes. Eleição em 2 turnos. A eleição em 2 turnos seguiria o seguinte critério: apenas para presidente da República, governador de estado
e prefeitos de municípios com mais de 200 mil habitantes. Fim da censura. Voto facultativo aos analfabetos e aos jovens com 16 e 17 anos. É importante observar que essa Constituição ela deu a maior abrangência possível ao voto. O sufrágio universal no Brasil agora era estendido a todos os cidadãos realmente, porque nesse momento adolescentes e analfabetos ganharam o direito de voto. Inclusive, essa Constituição acabou ganhando o apelido de a Constituição Cidadã, por ter dado uma série de privilégios, digamos assim, aos setores trabalhadores. Vamos observar alguns? Direitos dos trabalhadores. Jornada semanal de 44 horas, estipulou seguro-desemprego, ampliou a licença maternidade para 120 dias, criou a licença paternidade de 5 dias, o pai agora tem o direito de acompanhar o nascimento dos seus filhos, deu direito de greve aos funcionários públicos, lembrando, né, que serviços essenciais não é possível, e criou uma multa de 40% sobre o fundo de garantia nas demissões sem justa causa. O objetivo era tentar dificultar que as demissões fossem feitas para haver um controle sobre o desemprego. Isso nos leva às eleições de 1989. José Sarney não se meteu muito nessas eleições. E é nesse momento que aparece um novo personagem na nossa política, Fernando Collor de Mello. Dizem que ele se apresentou, um jovem político, que havia sido em 1980 prefeito de Maceió, capital do Alagoas, prefeito ainda naquela época, escolhido, né, pelo governo militar, e ele se apresentou como um possível vice-presidente para o PSDB ou para o PMDB. Pessoas contam que chegaram a rir. Como é que pode um jovem político almejar ser vice-presidente de 2 partidos tão fortes naquela época? Pois saibam que esse jovem resolveu ser candidato a presidente por um partido novo, o PRN. Por esse partido desconhecido, surgia esse candidato desconhecido que acabou chegando ao segundo turno das eleições e disputando com Lula. Quem era o Lula? Lula tinha sido um sindicalista com destaque na área dos metalúrgicos da região do ABC paulista, que no final da década de 70 lutava por melhorias nas condições de trabalho, por aumentos salariais. Lula e Collor, então, foram para as eleições. E é nesse momento que nós temos, na campanha política, a entrada com violência do marketing político. Fernando Collor de Mello construiu uma aparência que agradou muito ao pensamento das elites naquela época e agradou também ao povo. Fernando Collor de Mello criou uma figura que nadava, corria, voava, enfim, ele não parava de agir em tempo todo dizendo que iria caçar os marajás e proteger os descamisados. Eu não sei se você está percebendo, mas existe um super-herói que age exatamente assim, protegendo os oprimidos contra os opressores e também agindo, né, de formas radicais, digamos assim. Ele corre, voa, nada. Quem é esse personagem? Você lembrou? Ele usa uma capa, ele voa, né? Nós estamos falando é isso mesmo, o super-homem. O Fernando Collor parecia o super-homem. E para combater hiperinflação, para combater crise econômica, para salvar esse país, só o super-homem. E era a imagem, né, de um sindicalista vindo do Nordeste, do povo, contra um almofadinha de paletó e gravata, vindo das elites nordestinas, que rapidamente conseguiu atrair para a sua campanha poupudas doações dos empresários que um marketing muito grande
elegeu Fernando Collor de Mello. O governo Collor, 1990-1992. Curiosamente, na campanha, Collor dizia que o Lula era uma ameaça e que ele podia, inclusive, confiscar o dinheiro das pessoas. Collor aproveitava-se naquele momento de que as pessoas ainda tinham muito medo do socialismo e naquele momento se vivia a crise do socialismo. Na prática, o que aconteceu foi o contrário. Fernando Collor, quando eleito, lançou logo em seguida à sua posse o Plano Collor, capitaneado pela ministra da Fazenda, Zélia Cardoso de Mello. Vamos ver as medidas do Plano Collor? Extinção do Cruzado Novo e a volta do Cruzeiro. O Cruzeiro retornava como moeda brasileira. Bloqueio do dinheiro depositado por 18 meses. É isso mesmo. O Collor deu um tiro de canhão na inflação, tirando dinheiro da economia. É importante ressaltar que esse dinheiro foi devolvido, se pagou até um certo juros. Mas à medida em que você tira o dinheiro da economia, você não tem consumo. E sem consumo, não tem a inflação. É considerado, né, um tiro de canhão na inflação. O congelamento de preços e salários, velho truque índio usado desde lá do Plano Cruzado. E o fim de subsídios e incentivos fiscais. O governo, sem capital estrangeiro, não podia mais apoiar como apoiava, por exemplo, né, havia um subsídio sobre o trigo que tornava o pão um pouco mais barato, não dava mais para ter essas condições. Lançamento do Programa Nacional de Desestatização. Vamos ver isso lá nos objetivos, que já faz parte da chegada do neoliberalismo. A extinção de vários órgãos do governo, como, por exemplo, o Instituto do Açúcar e do Álcool, o Instituto Brasileiro do Café, o Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste e o DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Muitas dessas empresas, elas surgiram na época do antigo milagre brasileiro, na época dos governos militares. Um momento em que o Brasil tinha capital estrangeiro sobrando e surgiram várias empresas que acabaram também gerando muitos empregos para os apadrinhados dos políticos da época. O governo Collor, sem recursos, começou a implantar medidas de redução dessas empresas, extinguindo diversas delas. Venda de imóveis, veículos e aviões do governo. O presidente demonstrava assim que ele também estava querendo economizar, reduzindo um pouco o chamado déficit público, onde o governo gastava mais do que arrecadava. Quais eram os objetivos do Plano Collor? Vamos ver cada um deles? Primeiro, enxugar a máquina administrativa do governo. O que é isso, né? Reduzir as despesas. Segundo, acabar com a inflação. Já comentamos, né? Tirando dinheiro do mercado. Modernizar a economia. Modernizar a economia. O presidente Collor abriu o nosso país também para as importações. Na época, ele dizia que os nossos automóveis eram umas carroças e é o momento da entrada dos automóveis importados no Brasil. Finalmente, a chegada do neoliberalismo. O que vem a ser neoliberalismo? Neo é o novo. Liberalismo é o antigo liberalismo do século XVIII, a liberdade econômica, a abertura econômica vinda de produtos estrangeiros faz parte desse pensamento neoliberal. E o neo, o novo? O novo representa aquele momento em que você dá a liberdade econômica, mas esse governo está sem recursos. Daí nós vimos a necessidade de desestatizar. Mas também tivemos, nesse momento, as privatizações. Tivemos também, nesse momento, a redução dos investimentos sociais. É isso mesmo. A cidadania que a Constituição de 88 pregava, ampliando, né, as condições de bem-estar para todos os cidadãos, não era possível agora à medida em que, sem recursos,
O governo reduz investimentos em saúde, em educação, em habitação, a nossa previdência social começa a ter problemas e o governo não tem recursos para isso. Meus amigos, com Fernando Collor inicia-se o neoliberalismo no Brasil. Outro ponto de destaque do governo Collor foi o impeachment. O que é impeachment? É o impedimento do presidente quando alguma coisa não funciona bem. E o que não funcionou bem? Foi a corrupção do governo Collor. A corrupção é marcada por um personagem, o PC Farias, tesoureiro da campanha do presidente Collor. Paulinho Gasolina, como ele era conhecido lá nas Alagoas, permitiu que o governo, para que qualquer obra andasse, para que qualquer coisa fosse feita, tinha que ter uma comissão. Curiosamente, PC Farias fugiu do Brasil, foi preso no exterior e, depois de solto, acabou morto numa estranha situação aonde, a amante dele o teria matado e teria se matado, enfim. No final da história, os dois apareceram mortos. Com isso, o presidente Collor ficou numa situação muito complicada diante das denúncias que foram feitas pelo próprio irmão dele, Pedro Collor. A confusão se instaurou no Brasil e o povo foi às ruas, foram os caras pintadas pedir o impedimento ou o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello. A campanha foi um sucesso. A mídia apoiou, as próprias elites ficaram preocupadas com o susto da corrupção no Brasil e Fernando Collor de Mello caiu, tendo assumido em seu lugar Itamar Franco. Itamar assume no final de 92 e conduz até 94 o governo no Brasil. Mais uma vez, um vice-presidente assume o poder. Quem era Itamar Franco? Um político mineiro, que resolveu aceitar ser vice de Collor e agora tinha a missão de ser presidente da República. O que chama atenção no governo Itamar Franco? Ele foi responsável pelo plebiscito de 1993. Plebiscito é uma consulta popular, onde os cidadãos foram às urnas para escolher duas coisas importantes: se o Brasil permaneceria republicano ou se tornaria uma monarquia, e se o Brasil se manteria presidencialista ou adotaria o parlamentarismo. A escolha caiu sobre a manutenção de uma república presidencialista. Importante também no governo Itamar que ele implementou o Plano Real, chamando para isso um sociólogo, Fernando Henrique Cardoso, como ministro da Fazenda. Vamos ver as principais características do Plano Real? Primeiro, a paridade real-dólar. R$1 ficou equivalente a $1. Com isso, o presidente, também ao instalar a abertura dos mercados, permitiu a entrada de muitos produtos importados. A ideia seria que os produtos importados garantissem que os preços no Brasil não crescessem tanto, que os empresários brasileiros tivessem que se modernizar para poder dar conta dessa concorrência estrangeira. O controle da inflação vai se dar na medida em que nós vamos ter aumento de juros e redução do consumo. É esse mesmo. O modelo do Plano Real, ele visa conter a inflação através do controle do consumo. E aí, nós vamos ter as características que nos levarão ao governo Fernando Henrique. Nas eleições de 1994, representando o governo, veio Fernando Henrique Cardoso. Curiosamente, Itamar e Fernando Henrique, depois disso, brigaram. E, em segundo lugar, mais uma vez, o candidato dos trabalhadores, Lula. O governo FHC teve 2 mandatos, de 1995 a 2002. E para nos falar do governo FHC, que ainda é contemporâneo, convidamos um especialista,
Professor Jefferson. Obrigado, professor Rogério. Bem, vamos falar um pouco sobre esse governo Fernando Henrique. Embora breve, nós já podemos tirar algumas conclusões a respeito. Inicialmente, é importante destacar essa questão da recessão, essa elevação das taxas de juros que controla o consumo e aí a inflação aparentemente está controlada. Mas isso tem um efeito colateral muito grave, que é a praticamente paralisia do setor industrial, do avanço do setor industrial nacional. Bem, uma consequência direta dessa paralisia é uma elevação dos índices de desemprego, que acaba agravando a crise social. A crise social também é uma característica do governo Fernando Henrique Cardoso, explicada, além do desemprego, pela redução dos investimentos do Estado nas áreas sociais, em educação, saúde e até mesmo em programas eficientes de reforma agrária. Importante destacar também que no governo Fernando Henrique Cardoso, além desse quadro recessivo e além da questão do desemprego e do desagravo social, pelo menos até 1994, 95 nós temos uma balança comercial bastante desfavorável, fruto do câmbio pareado, R$1 igual a $1. Situação que perdura até mais ou menos no ano de 1997. Um ponto importante também do governo Fernando Henrique Cardoso, e esse é um ponto positivo, é a atração de empresas, a diversificação do parque industrial, caracterizada principalmente pela vinda de multinacionais para o Brasil no período. Obrigado, Jefferson. E aí, diante da crise social, o governo Fernando Henrique, em 2002, teve muita dificuldade em eleger o seu candidato, José Serra. José Serra acabou disputando com Lula, que pela 4ª vez tentava se eleger e finalmente conseguiu. Assim, nós temos, em 2002, o governo Lula, que vai se estender até 2006. E o presidente Lula assumiu com sérias dificuldades, o desemprego, a crise econômica, a recessão. Mas, por outro lado, ele recebeu também uma estabilidade à medida em que a inflação estava sob controle. Esses são os desafios do governo Lula. Como fazer para que o Brasil volte a crescer? Como fazer para que as propostas oferecidas por ele, as propostas sociais, sejam implantadas, a reforma agrária, a melhoria nas condições de trabalho, os problemas da saúde, habitação, educação? Esses são os pontos que o presidente Lula está preocupado em resolver. E aí, pessoal, a nossa dica de estudo é para que vocês usem o livro do Eduardo Bueno. Eduardo Bueno, História do Brasil, é um livro escrito por um jornalista que gosta muito de história. Recomendo, inclusive, para todas as partes da história do Brasil. Especificamente, a respeito do governo Fernando Henrique e Lula, eu recomendo O Sapo e o Príncipe, de Paulo Marcum, que mostra a trajetória dos dois, inclusive quando Lula chegou a apoiar Fernando Henrique e depois a disputa e a chegada do presidente Lula ao poder. É isso aí, pessoal. Foi muito bom estar mais uma vez com vocês. Na aula de hoje, estudamos o Brasil pós-85, a nova república. Vimos o governo Sarney. Vimos o governo Sarney em seus 2 pontos básicos, o Plano Cruzado e a Constituição de 88. Temos que perceber que o Plano Cruzado é o plano de estabilização econômica, de controle da inflação, com a velha fórmula de congelamento de preços e salários. E a Constituição de 88 chama muita atenção que ela é uma Constituição cidadã. Foi essa Constituição que deu uma série de direitos aos trabalhadores brasileiros. O governo Collor, 1990 a 1992. Do governo Collor, chama atenção 2 coisas. O Plano Collor, o qual ele tirou o dinheiro do mercado para controlar a inflação,
e o seu impeachment. A campanha dos cara-pintadas, o povo indo às ruas para derrubar o presidente acusado de corrupção. O governo FHC. O governo FHC, nós tivemos 2 mandatos e nós vivenciamos 2 aspectos importantes. A estabilidade econômica via Plano Real, mas ao mesmo tempo a recessão provocada pela abertura econômica, pelo aumento dos juros e o controle do consumo. Bons estudos. Caros colegas, essa parte do Brasil atual, ela é bastante interessante à medida em que nós estamos praticamente vivendo os efeitos ainda, desses últimos governos. Sugiro procurar trabalhar com os alunos informações de notícias, jornais, revistas, que estejam comentando, principalmente quando estiver aniversariando alguma das mudanças feitas por esses últimos governos. Sugiro também o uso de músicas, principalmente as das décadas de 80, que o aluno, o rock nacional, ele se fez muito presente nesse momento. E existe um livro que pode ajudá-los nesse sentido. O livro é O Brasil, século XX, ao pé da letra da canção popular, da Nova Didática Editora. Destaca-se na época as músicas Inútil, do Traje a Rigor, e Geração Coca-Cola, do Legião Urbana. Recomendo também o livro História do Brasil, do Eduardo Bueno, o mesmo que eu sugeri para os alunos. No mais, é só fazer com que os alunos se interessem pela história do Brasil. E boa aula!